Vamos lá então, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Eu queria agradecer nominalmente a você, Antônio Marcos. A gente já tentou, em uma oportunidade anterior, marcar essa reunião para conversar sobre um tema diverso que interessaria mais especificamente até a classe de vocês, que é a tributação incidente à atividade de corretagem de imóveis. Nós nos propusemos hoje a falar sobre a tributação que incide sobre as operações de compra e venda de imóveis, né? E, na verdade, cabe até um esclarecimento preliminar que essa tributação ela só incide para o vendedor do imóvel, correto? Porque é ele, vendedor, que vai ter rendimentos, ganho de capital, rendimentos nessa operação, ou que vai oferir receita, que vai ter ingresso de patrimônio novo. Então ele é que é o sujeito passivo da relação jurídica tributária e ele é que vai, portanto, ser o atingido por essa tributação, né? Um esclarecimento preliminar que podemos fazer aqui, na verdade são dois. Um eu já atropelei, mas vindo de encontro ao que o Antônio Marcos já falou, acho que o tema é um pouquinho enfadonho para quem não é da área. Falar de tributação não é fácil. Todo mundo tem ojeriza de tributação, porque afinal de contas aqui nesse país a gente paga e o retorno é quase nenhum. Mas eu acho que vem a calhar, como o Antônio Marcos disse, que nós conheçamos o mínimo possível para que nós possamos dar informações técnicas satisfatórias aos nossos clientes numa operação dessa, né? Não que nós vamos aqui em 1 hora, eu não sei qual o tempo exato que eu tenho, mas por aí, né? Mais ou menos 1 hora, que a gente vá se tornar especialista e saber toda a dificuldade que está por trás dessa questão. Mas nós temos que saber o mínimo para darmos informações úteis aos nossos clientes. Por exemplo, a gente vai conversar mais tarde aqui, se o cara tem um imóvel que foi adquirido lá em 1900 e bolinha, e for pessoa física, essa pessoa não precisa se preocupar com ganho de capital. Porque a gente vai ver que tem uma hipótese de redução do ganho de capital que, para imóveis adquiridos, acho que, salvo engano, antes de 1967, o ganho de capital é zerado, né? Então, a hora que você... E é lógico que isso se torna argumento de venda, porque a pessoa, a hora que você vai fazer a entrevista com ela, você já tem conhecimento desse fato, opa, então eu vou fazer uma venda muito boa, porque você não vai pagar imposto. Até vira um argumento de venda, né? Então, assim, é interessante que nós possamos ter o mínimo de conhecimento para conversar sobre a matéria. E em se tratando de operações com imóveis, nós temos dois grandes tributos, duas grandes situações que atraem a incidência de tributos. A primeira é essa daqui que a gente está falando, que é a tributação incidente sobre a venda, a compra e venda dos imóveis, né? Sobre a receita ou rendimentos decorrentes da venda de imóveis. Essa é uma tributação que, como eu disse, cabe ao vendedor do imóvel, né? E ela é essencialmente uma tributação federal. A gente vai depois discutir se cabe incidência de imposto de renda, CSL, PIS, COFINS, é uma tributação federal. E tem uma segunda sorte, uma segunda classificação, que é a tributação que incide sobre a operação de transmissão desses imóveis. Que aí é alguma coisa que eu acho que chega até mais perto do dia a dia de vocês, que é assim, quanto que eu vou pagar de TBI? Quanto que eu vou pagar de TCMD? Que, na verdade, você pode ter transmissão, a gente vai só mencionar no final, que não é o tema específico dessa conversa nossa, mas a gente vai mencionar. Se você faz uma operação de transmissão inter vivos, uma transmissão onerosa, incide TBI de competência do município, cada município edita suas leis próprias para exigir esse tributo. Aqui em Ribeirão Preto, a alíquota, via de regra, 2%, com exceção legal lá do 0,5% para quem tiver um imóvel para vender por valor abaixo de, salvo engano, R$65 mil. Se alguém tiver algum aí no portfólio, eu queria saber. Tem? Eu também gostaria de saber.
E se for transmissão por doação ou transmissão por causa-mortes, né, herança, testamento, etc., vai atrair a incidência do ITCMD, Imposto de Competência Estadual, aqui no estado de São Paulo, a alíquota de 4%. Né? Então a gente tem essas duas possibilidades, a incidência de tributos na transmissão e a incidência de tributos pela operação de compra e venda, pela operação que gera uma receita ou um rendimento para o vendedor. Então a gente vai tratar mais dessa primeira situação. Então assim, dentro do contexto, a gente tem a tributação possível para o vendedor pessoa jurídica e a tributação possível para o vendedor pessoa física. Tá? O maior imbróglio que existe é o vendedor pessoa jurídica. Então, apesar de, no caso de alguns de vocês, a maior parte das vendas, das operações que vocês fazem corretagem serem pessoas físicas, o mais difícil é tratar com a pessoa jurídica. Então, a gente vai gastar mais tempo nisso. Tá? Então, assim, na pessoa jurídica, a gente vai ter a incidência para o vendedor, como eu já ressalvei, e ela vai ser diferente de acordo com dois fatores. O primeiro fator é o objeto social da empresa, isso influencia em qual a tributação incidente. E o segundo fator é o regime tributário que é escolhido pela empresa, que também influi em qual o tributo incidente. Então, o que é o tal do objeto social? Bom, seguinte, toda empresa, vocês já tiveram a oportunidade de ver contratos sociais, estatutos sociais, instrumentos de constituição, que agora estão na moda, né? Porque agora tem EIRELIs por aí, né? Empresas individuais de responsabilidade limitada. Toda empresa ela tem dentro de uma das suas cláusulas de constituição qual o seu objeto, objetivo ou finalidade para qual ela foi constituída. Então, se você pegar uma empresa do setor de comércio, ela tem como objeto a compra e venda de bens móveis ou pode especificar de alimentos, de roupas, de armarinhos, etc. e tal. Se você pegar uma empresa de prestação de serviço, tem como objeto a prestação de serviço XYZ, um serviço especificado. Você tiver locação de bens, se você tiver qualquer outro tipo de objeto, fica especificado numa cláusula específica do instrumento constitutivo da pessoa jurídica para que finalidade ela foi instituída. Correto? Então, assim, dentro desse contexto, a gente vai ter a possibilidade de uma empresa ter como objeto social a exploração de imóveis próprios. Ou seja, constar expressamente de seus instrumentos constitutivos que uma das suas finalidades para a qual ela foi constituída é a compra e venda de imóveis próprios. É o caso, por exemplo, que foi mencionado pelo Antônio Marcos, da tal das holdings patrimoniais. As pessoas resolvem, geralmente uma mesma família, proteger seu patrimônio dentro de uma pessoa jurídica e aí coloca qual que é o objeto dessa pessoa jurídica. Geralmente é compra, venda, locação e exploração de imóveis próprios. Então, assim, essa empresa foi feita para essa finalidade específica. Não foi para comprar qualquer tipo de bem e vender, não foi para prestar serviço. Foi feito para administrar os imóveis próprios. Então, você tem a possibilidade de ter objeto social essa exploração de imóveis próprios. E isso vai ter um efeito na tributação lá na frente. Ou então, você tem a situação das demais pessoas jurídicas, que a gente vai chamar de pessoas jurídicas em geral, que elas não possuem em seus objetos sociais essa finalidade específica. Não, elas são supermercados, são lojas, são prestadores de serviços, enfim, qualquer atividade lícita prevista pela nossa legislação, mas trazem intrínseca à sua personalidade a possibilidade de também fazerem a compra e venda de imóveis. Porque assim, uma pessoa jurídica ela se assemelha muito com a pessoa natural. Então nós não nascemos especificamente com uma finalidade de, por exemplo, sermos vendedores ou sermos prestadores de serviço. Mas nós podemos desenvolver essas atividades, mesmo que sejam esporadicamente. Então, quando nós exercemos essa atividade, nós também podemos nos sujeitar à tributação. Vai ser o caso das pessoas jurídicas em geral.
assim, a gente tinha conversado, só para voltar, a gente vai ter a possibilidade de tributação de acordo com o objeto social, ela vai modificar, de acordo com o regime tributário, ela também vai se modificar. Quanto ao objeto social, as pessoas jurídicas podem ser pessoas jurídicas com objeto social específico de compra e venda de imóveis próprios, isso tem um efeito tributário, e podem ser pessoas jurídicas em geral, que vai ter outro efeito tributário. E quanto ao regime tributário, as pessoas jurídicas podem optar por uma das 3 formas de tributação ordinariamente previstas em nossa legislação. Acredito que seja do conhecimento de vocês, mas não custa nada a gente relembrar. As 3 possibilidades que são previstas são o Simples Nacional. Simples Nacional é um regime aplicado às micro e pequenas empresas. Hoje, o faturamento máximo anual dessas MEs e EPPs é de até R$3.600.000 anual, tá? E ela não pode incidir numa das hipóteses de vedação que são previstas pela Lei Complementar 123 de 2006. Além desse regime, que é um regime beneficiado e favorecido das micro e pequenas empresas, você tem o lucro presumido, que é aplicável a todas as pessoas jurídicas com faturamento que não ultrapasse até 78 milhões ano, isso desde 2014. E você tem a possibilidade do lucro real para todas as demais empresas. A gente vai explicar melhor qual que é a tributação de cada um, mas convém só dizer uma coisa aqui nesse momento. Mesmo que eu seja uma micro ou uma pequena empresa, que eu tenha a possibilidade de opção pelo Simples Nacional, pode acontecer de eu não ter interesse no Simples Nacional. Então, assim, você tem a exclusão pelos critérios de faturamento e de vedação para que determinadas empresas optem pelo Simples Nacional ou pelo lucro presumido, mas isso não significa que as pessoas que podem, a princípio, optar pelo lucro real, pelo lucro presumido ou pelo Simples Nacional, não queiram optar pelo lucro presumido ou pelo lucro real. Então, para não ficar confuso, então eu sou uma microempresa, eu faturo lá até 360 mil ano. Só que a minha atividade é uma atividade que eu considero que a tributação no Simples Nacional, pelo anexo 5 ou 6, ela é muito alta. E eu verifico que a lucratividade é baixa, eu decido optar pelo lucro real. Posso? Posso. Vai acontecer na prática? Muito difícil, mas posso. Ou então eu sou uma empresa que já ultrapassei os 3.600.000, eu não posso ser optante pelo Simples Nacional, mas o meu faturamento ainda não chegou no limite de 78 milhões, que é o limite do lucro presumido, só que pela minha lucratividade que está abaixo daquela presumida, nesse regime que eu acabei de mencionar, me faz me interessar pelo lucro real. Posso optar pelo lucro real? Posso. Então, na prática, o que nós vamos ter que saber quando formos conversar com nossos potenciais clientes? Pergunta objetiva: qual o seu regime de tributação? Isso é importantíssimo. Segunda pergunta objetiva: qual que é seu objeto social? É uma holding patrimonial? Tem como objeto compra e venda, cessão e locação de imóveis próprios? Um regime tributário específico. Não é? É uma outra empresa que tem esse bem como ativo imobilizado ou que pegou, às vezes, até como pagamento de dívida? É outro regime tributário aplicável. Então, a pergunta vai ter que ser feita. Bom, a gente vai começar a conversar com o caso específico das pessoas jurídicas em geral. Então, a gente estava conversando lá, temos a possibilidade, de acordo com o objeto social, de uma tributação. A gente vai conversar primeiro sobre o objeto social das pessoas jurídicas em geral, aquelas que não têm finalidade específica para compra e venda de imóveis próprios. Muito bem. A tributação, no caso dessas pessoas, elas são pessoas que são industriais, comerciantes, prestadores de serviço, pessoas jurídicas em geral, e a tributação, no caso delas, vai incidir sobre o seu ganho de capital. O que vem a ser o ganho de capital? Ganho de capital,
via de regra, é a diferença positiva entre o valor de venda e o valor atual do bem na contabilidade, no ativo fixo ou imobilizado da empresa. Então, o que acontece? Uma empresa ela pode contar, por exemplo, com uma sede própria. Então, ela vai lá, adquire um imóvel que ela vai utilizar para suas finalidades, para seus objetivos sociais. Esse imóvel ele vai ser contabilizado lá, nossos amigos contabilistas que têm todas os razões contábeis e que têm todas as classificações das receitas, dos ativos e dos passivos, ela vai ser contabilizada como ativo imobilizado. O que significa isso? Olha, não é um bem que está para comercialização da empresa, não é um ativo circulante, mas é um ativo da empresa e esse ativo é utilizado para auxiliar no cumprimento das finalidades sociais. Então, no caso, a sede da empresa é onde a empresa desenvolve suas atividades. Correto? O que acontece? Esses bens que ficam no ativo imobilizado da empresa, eles vão sofrendo a tal da depreciação. Depreciação é considerado pela contabilidade como o prazo médio para o qual será possível a sua utilização econômica. Então você pega, por exemplo, uma empresa hoje, para desenvolver suas atividades, ela precisa de computadores. Você tem um computador com, via de regra, um prazo máximo que ele vai se tornar obsoleto, que não vai mais conseguir ser utilizado nas atividades. Então a legislação ela fala em até 5 anos, mas a gente sabe muito bem que hoje computadores, dependendo da atividade, em 2 anos já não serve para mais nada. Você pega um veículo também que é utilizado lá para o dia a dia, às vezes para o próprio transporte das mercadorias, etc. A legislação fala que tem 5 anos para depreciar de maneira tributária. Mas se ele é utilizado, por exemplo, numa atividade que é uma atividade pesada, esse veículo em 2, 3 anos pode se tornar uma sucata. Então não há como a gente falar de um critério legal objetivo que trave qual que é o percentual de depreciação. Mas depreciação, o conceito dele é o prazo médio pelo qual é possível a utilização econômica de um bem. O que significa isso? Comprei um bem novo hoje. Esse bem, em quantos anos ele vai se tornar inútil para a minha atividade? Eu posso, inclusive, fazer laudos para comprovar isso, e aí o que vai ser minha taxa de depreciação anual? Eu vou pegar o valor do bem, vou pegar o valor total do bem, 100%, dividir pelo tanto de anos em que é possível a sua utilização. Vamos supor lá, é possível a utilização dele por 5 anos. Então você vai ter uma depreciação anual de 20% do bem. Então quando você compra um bem, em 5 anos esse bem vai estar na contabilidade por um valor depreciado totalmente, um valor zerado. Então você vai considerar como ganho de capital a diferença entre o valor de venda e o valor atual do bem da contabilidade. Se ele estiver depreciado, é o valor total de venda. Tá? É chatice nossa, mas é importante falar que a legislação fiscal ela faculta as empresas a depreciarem os bens do seu ativo imobilizado. Eu não necessariamente preciso depreciar. Só que para fins contábeis hoje é obrigatório. Então assim, para fins tributários eu não sou obrigado a fazer a depreciação. Para fins contábeis eu sou obrigado a fazer a depreciação. E hoje está no CPC número 27, itens 43 a 48. Então, a depreciação ela não é só ruim. Se a gente for analisar pelo viés do ganho de capital, ela é ruim, porque ela vai diminuir o valor de aquisição do bem e dependendo da situação, se o bem estiver depreciado, a gente vai ter apuração de ganho de capital pelo valor total. Enquanto que para fins fiscais, o valor da depreciação ele é considerado como despesa. Então, se você tem um bem lá, uma depreciação de 20% ao ano, esse 20% de depreciação você pode considerar como despesa. Isso vai diminuir o seu lucro, principalmente para quem é optante pelo lucro real, e vai diminuir o valor a pagar de imposto de renda e de CSL. Então, para a empresa em si, não é tão desinteressante que você tenha a depreciação de um bem. Tem até hipótese em que a depreciação é acelerada, ou seja, estimula-se e diminui o tempo para que ocorra a depreciação e aumenta o valor da despesa para a empresa poder apropriar. Quando vai fazer a venda de um bem imóvel de uma pessoa jurídica, pergunta, e na contabilidade?
por quanto está atualmente considerado esse bem imóvel. Esse imóvel está depreciado? Quanto por cento? Então, assim, eu comprei esse imóvel há 5 anos. Esse imóvel é de depreciação em 10 anos. Então, ele está com 50% de depreciação. Eu comprei ele por 500 mil, hoje ele está na minha contabilidade por 250 mil reais. Esse vai ser meu valor de início. Vendi por 1 milhão, o meu ganho de capital vai ser a diferença entre 250 mil e 1 milhão de reais. Então, assim, nós não precisamos entrar nessa discussão de qual que é a depreciação. Nós precisamos saber fazer a pergunta para a contabilidade. Esse bem está depreciado? Por quanto ele está? Correto? Então, assim, dentro desse contexto, a gente agora vai passar, entendido isso, vamos passar para descobrir qual que é a tributação incidente em cada um dos regimes das empresas que não possuem como objeto social a compra e venda de imóveis próprios. Então, primeiro, são as empresas do Simples Nacional. As empresas do Simples Nacional, elas contam com um regime tributário favorecido e diferenciado. Se pagam tributos por uma alíquota única, que é prevista de acordo com a atividade em um dos anexos da Lei Complementar 123 de 2006, e essa tributação total tende a ser menor do que a tributação dos demais regimes. Correto? Por isso que ela só é possível para as micro e pequenas empresas. É para incentivar a atividade dessas empresas. Você vê, por exemplo, a atividade hoje dos corretores de imóveis. As corretoras de imóveis com faturamento até 3 milhões e 600, por modificação que ocorreu na legislação ano passado, Lei Complementar 147, elas podem optar pelo Simples Nacional e vão pagar seus tributos de acordo com o anexo 3 da Lei Complementar 123 de 2006. É um anexo que ele prevê aqui, eu tenho comigo essa tabela, para faturamento anual de até 180 mil reais, a alíquota única que vai ser paga, já englobado todos os tributos federais, ISS, contribuições previdenciárias patronais, é de 6%. Enquanto que no lucro presumido a gente estava falando em alguma coisa em torno de 14%, mais contribuições previdenciárias dos empregados. E para quem estiver perto do limite final, que é de 3 milhões e 400 a 3 milhões e 600, a gente está falando de uma alíquota total de 17,42%. Então é interessante optar pelo Simples Nacional. Agora, o que acontece? Essa questão, essa tributação, essa alíquota única que é aplicada para os optantes do Simples Nacional, não é a tributação incidente no caso do oferimento de ganho de capital pela empresa do Simples Nacional. Não se aplica, não se soma o valor do ganho de capital a essa receita bruta para se definir a alíquota, o percentual que tem que pagar. Aplica-se uma regra diferente. Qual que é essa regra? A regra vai ser de... Está até previsto no artigo 13, parágrafo 1º, inciso 6º, da Lei Complementar 123 de 2006. Olha, aqui até deu certo. Então, assim, o ganho de capital incidente sobre suas atividades não restará somado à receita mensal para cálculo do tributo unificado de acordo com sua atividade e o faturamento acumulado, devendo submeter à incidência do imposto de renda pelas regras gerais aplicáveis às demais pessoas jurídicas. Qual que é, trocando em miúdos, essa regra geral? O Comitê Gestor do Simples Nacional editou uma resolução, que é a resolução número 4 de 2007, que regulamentou o pagamento de ganho de capital pelas micro e pequenas empresas, em seu artigo 5º, sendo que a apuração do ganho de capital se dará de forma definitiva pela aplicação da alíquota única de 15%, sendo que a ME ou EPP deverá demonstrar por documentação idônea a depreciação acumulada. O que é importante é essa última parte aqui. Uma micro e pequena empresa, ao contrário das empresas do lucro presumido do lucro real, ela não tem obrigação de fazer essa contabilização de depreciação. Porque na Lei Complementar 123, a única obrigação das micro e pequenas empresas é escriturar livro diário. Livro caixa, aliás, para ser mais preciso. Então, ela vai apurar o ganho de capital, mas ela tem que demonstrar por documentação idônea qual que é a depreciação acumulada que ela tem sobre o bem imóvel. Tá?
Então, assim, se ela fizer ela tem um imóvel lá com ela já há 10 anos e ela fizer uma venda e ela tentar, olha, eu comprei o imóvel por 1 milhão, vendi por 1.200.000, eu estou apurando ganho de capital em cima de 200 mil reais. Isso vai estar errado, isso pode trazer problema a ela. Por quê? Porque ela tem obrigação de demonstrar por documentação idônea a depreciação acumulada. Então, o valor do bem tem que ser depreciado por ela. Tá bom? Bom, vamos passar para a segunda, lucro presumido. Então, a empresa que tem objeto social em geral, que não seja atividade específica de compra e venda de imóveis próprios, optante pelo lucro presumido. Antes da gente falar sobre a apuração de ganho de capital dela, como que funciona o lucro presumido em geral? Eu sou uma empresa comercial, eu sou optante pelo lucro presumido. Eu sou uma empresa de prestação de serviço, sou optante pelo lucro presumido. Como que eu pago meus tributos? Então, assim, a gente tem como regra geral que se calcula o imposto de renda CSL no lucro presumido não sobre o efetivo lucro. O resultado positivo, sabe? Comprei por 10, vendi por 12, meu lucro foi 2. Eu estou sendo bem simplista aqui, o lucro real ele é muito mais complexo disso, mas para a gente poder conversar eu poderia falar assim, ó, qual que é o meu efetivo lucro? Qual que é o meu lucro real? É a diferença entre os meus custos, despesas e o valor de venda, tá? Então, no lucro presumido, não é esse o critério utilizado. A gente presume um lucro efetivamente, por isso chama lucro presumido, de acordo com o ramo da atividade econômica. Então, assim, por exemplo, na maioria dos casos, a base de cálculo presumida será de 8% para imposto de renda e adicional de imposto de renda na indústria e no comércio, sendo que na indústria e comércio a presunção de base de cálculo para a CSL é 12%. De maneira que, aí aqui cortou, infelizmente, mas que a alíquota efetiva de imposto de renda será de 1,2% do valor da receita. Então eu tive uma receita no período de 10 mil reais. Minha alíquota efetiva de imposto de renda é 1,2% sobre 10 mil reais. O adicional de imposto de renda, que incide sobre a parcela que ultrapassa 20 mil reais ao mês, ela é uma alíquota de 0,8% sobre a parcela que ultrapassa 20 mil reais ao mês. E a CSL, que é a base presumida é 12%, é um pouco maior. Só um momentinho. A gente vai ter uma presunção de 1,08%. Isso daqui cortou, estava aqui para baixo. 1,08% da receita bruta oferida no mês é a base de presumida de CSL, para quem tem atividade de indústria e comércio. No caso da atividade de prestação de serviço, a gente vai ter uma presunção de 32%. Então, assim, de cada 100 reais que eu recebi, 32 reais é considerado como meu lucro presumido. E sobre ele eu aplico as alíquotas de 15% de imposto de renda, 10% de adicional de imposto de renda sobre a parcela que ultrapassa 20 mil reais e de 9% de CSL sobre o valor total da receita. Então, o que dá isso no caso da prestação de serviço? Dá 4,8% do valor da receita bruta de imposto de renda, dá só um momentinho, 3,2% de adicional de imposto de renda sobre a parcela que ultrapassa 20 mil reais ao mês e dá 2,88% da receita bruta oferida de CSL. Tá? Então, isso daqui seria o geral. Essa é a regra que é aplicável para o ganho de capital? Não, não é essa a regra aplicável. A regra aplicável para o ganho de capital é o seguinte: depois que eu apuro minha tributação da minha atividade normal, indústria, venda, prestação de serviço, eu somo a essa receita bruta que foi presumido, o lucro, os valores do ganho de capital. E apuro imposto de renda adicional de imposto de renda de CSL. Trouxe aqui uma tabela que, graças a Deus, essa tabela está aqui, que senão ficaria muito difícil. Mas como que funciona? Eu sou uma empresa de prestação de serviço, por exemplo. Estou no primeiro trimestre de 2015. Eu faturei pela prestação de serviços 30 mil reais. Qual que é a minha base de cálculo? Qual que é o meu lucro presumido? 32% prestação de serviço. Então eu tenho como base de cálculo pela minha atividade de prestação de serviço 32% de 30 mil reais, 9.600 reais. Soma esse valor o tal do ganho de capital que eu tive com a venda do imóvel.
70 mil reais. Tem uma base de cálculo total de R$ 79.600. Sobre esse valor, eu calculo o imposto de renda, o adicional de 10% sobre a parcela que ultrapassa 20 mil ao mês, ou 60 mil no trimestre, e a CSL, que é 9%. Tudo isso considerando essa base de cálculo total. Então, assim, o que acontece é que o ganho de capital ele não se submete a essa regra de presunção de lucro. Ele é somado integralmente à base de cálculo. Tá? Quanto a PIS e COFINS, se eu sou uma pessoa jurídica em geral, não tenho objeto social a compra e venda de imóveis próprios, eu tenho isenção legal de PIS e COFINS, não tenho que pagar. Só tenho que pagar imposto de renda, adicional e CSL. Tá bom? Bom, lucro real. Por fim, o lucro real. O que muda do lucro presumido para o lucro real? No presumido, a gente presume o lucro. No real, eu tenho que verificar, após a soma do ganho de capital ao resultado. Então, vai lá, eu tive a venda de mercadorias lá, 100 mil reais. Eu tive um lucro real no período de apenas 5 mil reais. Eu somo esses 5 mil reais de lucro real, o ganho de capital. Tá? Então, assim, somente se existir o lucro real, após somado o ganho de capital, é que vai se calcular o imposto de renda, a alíquota de 15%, o adicional, a alíquota de 10% sobre a parcela que ultrapassa 20 mil reais, e CSL, a alíquota de 9%. Tá certo? Então, o que temos de diferença aqui? Por exemplo, uma empresa pode ter prejuízo operacional. Aliás, isso no Brasil, nos dias de hoje, vai começar a ser bem comum, né? Então, trabalhei, e no final do meu período de apuração, eu tive prejuízo. Se eu tive prejuízo, esse ganho de capital vai ser absorvido, né? E eu posso ter resultado negativo e não ter que pagar nem imposto de renda, nem CSL. Tá certo? Então, no lucro real, a gente tem uma situação ainda mais condicional, né? No presumido, a gente vai sempre ter um lucro lá que ele é presumido pela legislação. No real, pode ser que nem ocorra esse lucro. Com relação ao lucro real, o lucro real, o que muda, PIS e COFINS, eles são não cumulativos. Aqui eu falei isenção legal no lucro presumido, era o cumulativo que é previsto pela Lei 9.718 de 1998. Mas mesmo no não cumulativo, se você não tem como objeto a compra e venda de imóveis, você também goza de isenção legal, que está prevista aqui nessas legislações, a 10.637 e a 10.833. Muito bem, vamos passar para o próximo passo, que é a pessoa jurídica que possua como objeto social a compra e venda de imóveis próprios. Então, assim, como a gente disse, todas as pessoas jurídicas podem praticar a venda de imóveis. Agora, tem umas que podem se dedicar, inclusive expressamente expondo nos seus instrumentos sociais, a essas atividades. Compra e venda de imóveis em nome próprio. Tá? No caso dessas empresas, você vai ter uma apuração tributária diferente. Ela não vai mais ser utilizada, infelizmente cortou aqui, mas não vai ser mais apurado o ganho de capital. Esses imóveis para essas empresas, eles são como mercadorias. Façam a analogia na cabeça de vocês. É como se essa empresa tivesse no estoque um determinado bem, uma televisão, e fosse vender. A diferença é que o bem que ela vende não é a televisão, é um imóvel. Tá? Então, elas, até para fins de contabilização, e essa é a regra, o pulo do gato, esse imóvel não vai estar no ativo imobilizado dessa empresa. Vai estar no ativo circulante. Vai ser um bem que é colocado para o comércio. Tá? Quando isso é feito, você não tem mais apuração de ganho de capital. Na verdade, você tem a apuração do lucro nessa atividade ou da receita bruta dessa atividade, que é base de cálculo para os tributos. Tá certo? Então, assim, essa é a diferença que nós temos. Então, o que a gente estava falando aqui? Então, aqui a gente está no segundo objetivo social. É a que tem a finalidade específica de compra e venda de imóveis próprios. Muito bem, dentro dessa aqui a gente também tem os 3 regimes tributários possíveis: Simples Nacional, lucro presumido e lucro real. Se a gente tiver uma primeira empresa que ela é uma empresa optante pelo Simples Nacional e que tem essa atividade específica, primeiro eu digo para vocês,
Isso é raríssimo. Não vamos encontrar empresas do Simples Nacional que tenha como objeto social específico compra e venda de imóveis próprios. Por que que não? Porque as pessoas que exploram imóveis próprios provavelmente também os alugam. Ninguém faz uma empresa dessa e fala assim, eu vou comprar e vender, mas eu não vou alugar. O imóvel não é um negócio que você vende do dia para a noite. Então, às vezes aparece um negócio melhor para eu alugar em vez de eu vender. E para venda e para alocação é vedada a opção pelo Simples Nacional. É uma hipótese específica do artigo 17, inciso 15 da Lei Complementar 123 de 2006. Então, não vamos encontrar, tá? Algumas observações. Tem uma exceção legal que é no caso de assim, ó, não poderá ser optante pelo Simples a empresa que realize a alocação de imóveis próprios, exceto quando se referir à prestação de serviços tributados por ISS. O que é essa hipótese específica? É empresa de evento, tá? Então é assim, eu faço um contrato, por exemplo, com o Renato Aguiar para alocar o imóvel dele. Mas, na verdade, eu não estou locando imóvel, eu estou locando toda a comodidade lá, que vai ter manobrista, vai ter decoração, vai ter garçom, vai ter tudo, e eu pago ISS sobre o valor total dessa locação. Então, nesse caso, não seria vedado pelo Simples Nacional. Não é o caso específico que a gente está falando, tá? Um outro detalhe que é prático também, que a gente não vai achar a empresa do Simples Nacional, nessa hipótese que tem objeto social específico, compra e venda de imóveis próprios, é porque assim, quem faz mais isso é quem tem uma holding patrimonial ou uma grande construtora. Uma grande construtora nunca vai estar no limite de faturamento de 3 milhões e 600. Então, é praticamente inexistente isso, tá? A segunda hipótese é o lucro presumido. Então é o seguinte, o que muda no lucro presumido, que até eu parei aquela hora para falar como que é a tributação no lucro presumido. Você presume um percentual da receita bruta como o seu lucro. Muito bem, aqui isso é importante. Por quê? Porque como é o objeto social a compra e venda de imóveis, eles estão até no ativo circulante, o valor total da venda do imóvel é considerado para apuração do lucro presumido. E assim calcula-se imposto de renda adicional ICSL. Então, assim, o que acontece na prática? Eu não vou ter mais o ganho de capital, mas eu vou ter lá o valor total do imóvel, sobre ele eu vou presumir um lucro. Então, eu vendi um imóvel de R$1 milhão. A presunção que nós temos pela lei é de 8% de lucro presumido na compra e venda, tá? Então, eu vendi um imóvel por R$1 milhão. Qual que é o meu lucro presumido nesse caso? É R$80 mil. Sobre R$80 mil, eu vou calcular 15% de imposto de renda, 10% de adicional sobre a parcela que ultrapassa R$20 mil e mais 9% de CSL. Então, isso daqui vai virar minha receita operacional. Como receita operacional, eu aplico a presunção legal, tá bom? Então, vamos pegar aqui há um outro detalhe que tem antes da gente ir para a tabela, que ela é bem ilustrativa, é que nesse caso vai incidir PIS e COFINS, porque essas receitas brutas elas são consideradas como meu faturamento, não estão mais no ativo imobilizado. Então não tem mais isenção legal. Então eu ainda vou considerar 0,65 sobre o valor da receita bruta oferida total. Então vendi por R$1 milhão, eu vou ter R$ 6.500 de PIS e 3% de COFINS, que vai dar R$30 mil. Tá bom? Então aqui o caso da tabela. Então a empresa que tem objeto compra e venda de imóveis próprios, no primeiro trimestre de 2015, ela vendeu R$100 mil em imóveis. Tá? Qual que é a base de cálculo presumida para imposto de renda? R$8 mil. É 8% de 100 mil. Qual que é a base de cálculo presumida para CSL? R$12 mil. 12% de 100 mil. Quais são os tributos incidentes? 15% sobre esses 8 mil, que dá R$ 1.200. Não vai incidir adicional nesse caso, por quê? Porque não deu parcela superior a R$20 mil ao mês ou R$60 mil no trimestre. E vai ter de CSL 9% de 12 mil, 1.080. Além disso, eu vou ter 0,65 de PIS e vou ter 3% de COFINS. O valor total, aqui está CSL, mas o valor total de tributos vai ser de 5.930.
Então, o valor total de tributos, nesse caso, ele pode ser até inferior ao valor pago como ganho de capital. Tá? Se eu tiver uma finalidade específica de compra e venda de imóveis, e esse imóvel tiver na minha carteira, no meu ativo circulante, há um período bem longo, período maior de 3 a 5 anos, a tendência é que eu pague menos tributos se eu for uma empresa especializada na compra e venda de imóveis próprios. Porque eu vou calcular os tributos sobre o valor total de venda, mas com alíquotas efetivas muito menores do que as alíquotas que são aplicadas ao ganho de capital. Entendeu? Então, assim, não existe a mágica de você falar assim, qual que é a fórmula para eu pagar menos imposto? Depende do que você vai fazer. Se eu sou uma empresa que eu dedico a essa atividade, pode ser que seja mais interessante eu ter a tributação como pessoa jurídica. Pode ser que talvez seja mais interessante eu tributar como pessoa física, que eu vou ter um ganho de capital com reduções significativas. Se tiver muito tempo no meu patrimônio, não interessa eu pôr numa empresa. É melhor eu vender como pessoa física, que a gente vai ver ali na frente que o ganho é menor. Tá bom? Mas o que eu posso dizer é que nesse caso específico, a tributação ficou bem baixa. Tá certo? Bom, então assim, a maior parte dos casos serão de lucro presumido, mas é possível também você ter lucro real. No caso do lucro real, se tiver o objeto compra e venda de imóveis próprios, o valor total de venda do imóvel será somado para se determinar a existência ou não de lucro no exercício. E se existir o lucro, a gente aplica as alíquotas normais, 10%, 15% e 9%. Tá certo? O que muda no lucro real, que aqui cortou também? PIS e COFINS. PIS e COFINS no lucro real é não cumulativo. Então não vai ser mais 3% de COFINS e 0,65% de PIS. Vão ser 7,6% de COFINS e 1,65% de PIS, com a possibilidade de descontar os créditos decorrentes das aquisições. Mas não são todas as aquisições que dão direitos a crédito. Então, assim, a tributação no lucro real costuma ser maior. Tá bom? Isso daqui cortou aqui na apresentação. Aí vamos para ganho de capital na alienação por pessoas físicas. No caso de alienação de imóveis por pessoas físicas, a tributação será sempre o ganho de capital. Não há depreciação no caso de pessoas físicas. Então, via de regra, considera-se como ganho de capital a diferença entre o preço de aquisição e o preço de venda. O que a gente vai ver aqui é que o preço de aquisição ele tem algumas variáveis. Primeira variável no preço de aquisição: imóveis adquiridos até 31 de dezembro de 91. Temos uma previsão específica no regulamento do imposto de renda, artigo 125, que é o valor de mercado que foi declarado na declaração de imposto de renda da pessoa física do ano de 92. Porque era uma época de muita inflação, vocês viveram isso até mais do que eu, alguns de vocês, né? Então, assim, o que acontece? Era possível você atualizar o valor do bem. Era possível você atualizar o valor do bem. Então, assim, eu comprei o bem por 10 mil cruzeiros. Aquele valor era irrisório. Eu podia atualizar e pude atualizar até a declaração do exercício de 1992 esse valor. Considera como custo de aquisição esse valor de mercado que foi declarado. Tá? Segunda hipótese incidente é no caso de imóveis adquiridos de janeiro de 92 a dezembro de 95. Também está previsto no regulamento do imposto de renda, artigo 128, é considerado o valor de aquisição efetiva. O valor de aquisição efetiva era um valor assim, que ele é o valor considerado total da operação, inclusive com corretagem, inclusive com torna, se considerava o valor do imóvel mais o valor da torna, era um valor mais completo. Tá? E por fim, você tem a possibilidade após a regra atual, né, que é aplicada após janeiro de 96. O valor de aquisição é o valor de aquisição declarado na declaração de imposto de renda da pessoa física, sem qualquer direito de atualização. Não é possível mais atualizar. A atualização, na verdade, incidente é só
na verdade, melhorias, acréscimos, reformas, ampliações, esse tipo de coisa pode ser somado. Mas o valor do imóvel é aquele declarado no imposto de renda, não posso mais somar nada, tá bom? No caso específico de imóveis rurais, adquiridos a partir de janeiro de 1997, qual que é considerado como valor de aquisição? É o valor da terra nua, constante do documento de informação e apuração do ITR, tá bom? No ano de aquisição. Qualquer prefeitura pode exigir IPTU até pelo valor de mercado do imóvel. Agora, como que se faz para se dar racionalidade ao sistema? Realizam-se a tais das plantas genéricas de valores, em que em determinada região o imóvel com determinada utilização tem um valor de metro quadrado e se cobra com base nisso. Geralmente esse valor que vai para o carnezinho de IPTU é um valor inferior ao valor de mercado. Como é a própria lei da prefeitura que institui esse critério como critério de cobrança, acaba se legitimando a cobrança por um valor inferior ao valor de mercado. Mas, se você perguntar a fins técnicos, o que é um valor venal de um imóvel para fins de tributação? É o valor de mercado. Então, se uma prefeitura resolvesse instituir e cobrar um imposto, um IPTU, com base no valor real do imóvel, estaria certo isso, desde que existisse lei para isso? Estaria certo. Mas nenhuma faz. Todas elas cobram por um valor bem inferior. E o que aconteceu há 2 anos aqui em Ribeirão Preto? Aconteceu que tinha muito tempo sem atualizar esse valor venal, vinha há muito tempo sem fazer isso, e de repente quiseram fazer um aumento abusivo. Eu tive casos de clientes que foi 2.000% de aumento da base de cálculo para o IPTU. A sorte nossa é que eu não sei até se maneira matreira ou não, mas passou-se na lei municipal que autorizou essa atualização do valor venal, entre aspas, né, do valor para fins de lançamento de IPTU, uma limitação. A limitação de que, de um exercício para outro, não poderia aumentar essa base de cálculo do IPTU mais do que, aqui em Ribeirão Preto, mais do que 130%. Então, todos os casos em que você teve um aumento acima de 130% foram contestados e a gente ganhou na justiça. Mas se não tivesse essa ressalva na lei e eles quisessem atualizar do dia para noite não, mas de um exercício para outro, esse valor venal de lá R$1.000 defasado para uma casinha que vale 1 milhão, para cobrar 1 milhão, eles poderiam? Poderiam. Tá? Então, assim, tem que desmistificar isso, porque o pensamento geral, por isso que eu perguntei para vocês, é que valor venal de imóvel é o valor que está no carnezinho de IPTU. Não é isso? Todo mundo pensa isso. Isso não é valor venal de imóvel. Acontece que os municípios, eles acabam adotando critérios de cobrança objetiva. Não vai um fiscal avaliar cada casa para lançar o IPTU. Ele faz uma planta genérica de valores e acaba lançando isso por atacado. E esse valor, geralmente, é um valor inferior a mercado. Tem até um terceiro detalhe que eu tenho que passar para vocês. É possível, já foi, inclusive, a jurisprudência já foi pacificada nesse sentido. É possível que você tenha um valor para fins de lançamento de IPTU e um valor distinto para lançamento de TBI. Inclusive, quando isso ocorre, a gente tem caso em Bauru, a gente tem caso em São Paulo, eu conheço esses casos, o valor do ITBI costuma ser um valor mais próximo do valor venal, ou seja, do valor de mercado. É possível. E desde que nenhuma da cobrança de ambos esses impostos não seja maior do que o valor de mercado, está correto? Está correto. Tá bom? Tá. Bom, então a gente estava falando aqui de imóveis, estava em imóveis rurais. Muito bem. Então, o que a gente disse sobre a apuração de ganho de capital? Ganho de capital será determinado pela diferença positiva entre o valor de alienação e o custo de aquisição. Primeiro detalhe aqui que todos vocês devem estar carecas de saber, mas eu tenho que ressalvar porque eu estou dando uma palestra, afinal de contas, para corretores de imóveis. O valor pago de corretagem na alienação pessoa física será diminuído do valor da alienação. Desde que o ônus, e aqui cortou, infelizmente,
não tenha sido transferido ao adquirente. Quem tem que pagar a corretagem para vocês é o vendedor. Se eu tiver um recibo ou uma nota fiscal do adquirente, do comprador, vai valer? Não vai valer, até porque não tem nenhum proveito, né? O proveito é para o vendedor mesmo. O vendedor ele quer diminuir o ganho de capital dele. Entendeu, gente? Agora, o que é importante nisso daqui, se ainda resta alguma dúvida para vocês? Formalização. Vocês têm um dever objetivo, como o Antônio Marcos falou, de prestar informações seguras para os seus clientes e de dar para eles assessoria adequada. Se vocês entregam um recibo sem valor, sem RPA, sem recolhimento de contribuição previdenciária e imposto de renda, e ele vai lá e deduz do ganho de capital dele esse valor dessa corretagem e depois ele sofre uma fiscalização, ele vai ser autuado. Então tem que ter uma formalização adequada. Qual que é a formalização adequada? Nota fiscal ou, no caso de corretor pessoa física, RPA. Só que RPA com recolhimento de contribuição previdenciária e de imposto de renda incidente, tá? Tá certo? Vamos lá. Diferença entre valor de alienação e custo de aquisição. Temos uma redução do ganho de capital apurado. Depois que a gente viu o valor de aquisição, o valor de venda, deu o ganho de capital. Então, adquiri por 30, vendi por 100, meu ganho foi 70. Sobre esse ganho de capital, eu tenho 3 hipóteses de redução. A primeira redução é aquela do artigo 139 do Regulamento do Imposto de Renda, que é um percentual fixo de redução sobre o ganho de capital apurado, segundo o ano de aquisição e incorporação do bem. Então, o que é? Aqui, infelizmente, não vai dar para passar para vocês, mas é assim. 1969, quem adquiriu o imóvel de 1969 para trás, tem uma redução do ganho de capital de 100%, ou seja, não se paga ganho de capital. E aí você vai pegando ano a ano, 1970, 95, 71, 90%, 72, 85%, vai diminuindo essa redução 5% até chegarmos ao ano de 1988, que é o último ano que tem uma redução de 5%. Tá? Então, quem comprou um imóvel antes de 1969 e estiver vendendo, vai pagar ganho de capital, por mais que tenha sido apurado? Não vai. Então, isso é uma informação muito útil para vocês intermediar essas operações. Além disso, muito bem. Tem uma segunda hipótese, que é a hipótese que foi prevista pela Lei 11.196 de 2005. Ela previu a aplicação de fatores de redução R1 e R2. Tem uma baita de uma fórmula que é estipulada pelo artigo 40 dessa Lei 11.196 de 2005, para se ter essa diminuição, essa redução do ganho de capital, mas eu não vou gastar o tempo de vocês, o tempo nosso está curto já, tentando explicar isso. O que eu aconselho que se faça? Gente, simule essa redução de ganho de capital no programa de apuração de ganho de capital que é fornecido pela Receita Federal. Ou então peça para o contabilista que assessore o seu cliente para que ele faça essa simulação. Mas no programa sai direitinho, sai rapidinho, sai adequadamente. É a melhor maneira de se saber essa redução de ganho de capital. Por fim, qual que é a alíquota? Depois que eu verifiquei as reduções, deu o valor do ganho de capital efetivo. Sobre esse valor eu aplico a alíquota de 15%. Tá bom? Para a gente finalizar a nossa conversa dessa exposição, quais são as hipóteses legais de isenção? Isso gera dúvidas terríveis. Aliás, de vez em quando eu sou consultado, eu mesmo, às vezes tenho que dar uma relida, pensar novamente. Temos duas. Primeira, alienação de único imóvel que o titular possua, no valor de até R$440 mil, desde que não tenha sido realizada qualquer outra alienação nos últimos 5 anos. Está previsto no artigo 23 da Lei 9.250. Então, quais são os requisitos? Tem que ser o único imóvel que eu possua, tá? Tem que ser um valor de até R$440 mil e eu não posso ter realizado qualquer outra alienação nos últimos 5 anos. Isso é uma hipótese, tá?
Além dela, temos essa segunda aqui, que é a que tem sido mais utilizada, que é venda de imóveis residenciais por pessoas físicas, desde que o alienante, no prazo de 180 dias, contado da celebração do contrato, isso é importante, aplique o produto da venda na aquisição de imóveis residenciais localizados no país. Algumas observações sobre essa segunda hipótese. Primeiro, o contribuinte, ou a pessoa que vai se valer nisso, tem que ser pessoa física, obviamente. Ele pode se valer desse tipo de isenção uma vez a cada 5 anos. Tá? Então, a cada 5 anos ele pode fazer isso, fazer essa, que a gente chama essa mutação patrimonial sem pagar ganho de capital. Uma vez a cada 5 anos. 5 anos. Segundo, pelo que está estipulado aqui, eu posso vender mais do que um imóvel. Tá? Eu não precisa ser, eu vendi um imóvel, é só sobre o valor desse imóvel. Não, eu posso vender mais do que um imóvel. Só que vai se considerar o prazo para que eu adquira novos imóveis residenciais da data da celebração do contrato da venda do primeiro imóvel. Então eu vendi um imóvel, eu tenho que correr para vender o outro para aproveitar o valor total para a compra de outros imóveis. Tá bom? Eu posso também, é o que eu ia falar agora, eu posso comprar mais do que um imóvel. Qual que é o único requisito? Seja residencial. Tá? Então assim, vem cá comprar uma sala comercial. Aproveite esse empreendimento aqui no shopping que dá para você comprar. Não, é residencial. Tá bom? Então é o seguinte, a última coisa que eu ia falar sobre isso. Se você aplicar apenas parcela desse valor de venda na aquisição de um novo imóvel, a outra parcela que você não aplicou, ela é considerada como ganho de capital. Então, como funciona isso? Vendi um imóvel por R$1 milhão. Aí, adquiri um outro imóvel residencial por 600 mil. Meu ganho de capital, nesse caso aí, vamos supor que foi os 400 mil. Sobre os 400 mil, eu vou oferecer a tributação alíquota de 15%. Tá bom? Então, esse daqui é o que a gente falou. Bom, para finalizar, abusando do Antônio Marcos, não é objeto da nossa discussão aqui, mas eu não podia deixar de falar sobre a tributação incidente sobre a transmissão. Tá? Então, sobre a transmissão, a gente pode ter 2 impostos incidentes, como a gente conversou no começo. O primeiro deles é o ITBI, que é no caso da transmissão onerosa inter vivos, né? Então é o caso clássico das compras e vendas, vai incidir ITBI. Tá? Em Ribeirão Preto, o ITBI é de competência municipal, em Ribeirão Preto, como a gente conversou, a alíquota vigente é de 2% sobre o valor venal. Lembrem o que é valor venal. Na verdade, aqui o que é aplicado na maior parte dos casos é o valor da escritura, tá? Mas se vier uma lei alterando amanhã ou depois para cobrar sobre o valor real da operação e querer arbitrar, como nós temos municípios que fazem isso, é possível? É possível. Tá? Cada município pode estabelecer suas alíquotas por leis próprias. Então esses 2%, às vezes a gente fala assim, é 2% de TBI. Não, mas peraí, qual que é o município? Em Ribeirão é 2%. Em outro município pode ser mais. Pode ser menos. Tá bom? Laudêmio pode ser considerado. Pode ser considerado. E, por fim, ainda dentro do ITBI, tem um último detalhe. Você tem 2 possibilidades. Se você tiver uma empresa, lembra que a gente falou do objeto? O objeto social pode ser pessoa jurídica em geral ou pode ser pessoa jurídica que se dedique à compra e venda de imóveis próprios. Se for uma pessoa jurídica em geral, tá? E ela fizer a integralização desse imóvel, a transmissão que estiver ocorrendo foi a integralização desse imóvel pessoa física em uma pessoa jurídica em geral. Então eu, por exemplo, comprei uma casa e eu quero integralizar essa casa numa holding patrimonial minha. Tá? Mas essa holding não tem como objeto social a compra e venda de imóveis próprios. Tá? Não incide TBI. De outro lado, se tiver
como objeto a compra e venda de imóveis próprios, incide TBI. É uma hipótese de imunidade constitucional que está prevista no artigo 156 da Constituição, que é o seguinte, é para estimular as pessoas jurídicas as pessoas a integralizarem imóveis nas pessoas jurídicas em geral, não nas pessoas jurídicas que se dedicam a essa atividade específica de compra e venda de imóveis. Tá bom? E por fim, questão do ITCMD ou ITCD, depende do estado que a gente está conversando. É um imposto de competência estadual que ele vai incidir nas hipóteses de doação ou de transmissão causa-mortes, que é a herança ou legado, né? Então, recebi um imóvel por uma finalidade gratuita ou recebi ele por herança, vai incidir o ITCMD, que é de competência estadual. A alíquota vigente hoje em São Paulo é de 4%. Tá? Em outros estados pode ser a alíquota diferente, mas a maior parte deles é 4%. Só os estados do centro-norte que a alíquota costuma ser menor. Se bem que eu tenho visto em estados como, por exemplo, Tocantins, eles quererem arbitrar dentro do valor venal o valor do bem para incidência do imposto. Então, às vezes, você tem lá o imóvel passa escritura por 1 milhão, mas o imóvel vale 10 milhões, uma fazenda vale 10 milhões. Lá no centro-norte, que eles estão muito espertos porque ocorre muitas operações sobre isso, eles estão arbitrando esse valor para valores mais próximos de mercado, tá? O que é importante a gente falar sobre esse imposto? Ele vai ser sempre pelo local da situação do imóvel, ainda que seu proprietário resida em outro estado. Então eu vou ter o caso aqui, faleceu o Joãozinho que morava em Ribeirão Preto. Não quero matar ninguém não, tá, gente? Não quero matar ninguém não, mas morreu o fulano que residia em Ribeirão Preto. O seu inventário vai correr até por aqui, tá? É possível, pelas leis que a gente tem de competência jurisdicional, vai correr o inventário por aqui. Só que o imposto de transmissão causa-mortes da fazenda que ele tinha no Pará vai ser recolhido lá no Pará, não aqui em São Paulo. Tá certo? Então, no caso de imóveis, quando você tem bens móveis, você tem dinheiro em conta corrente, você tem automóveis, você tem aplicações, você tem cotas sociais, você considera sempre o ITCMD pelo local da residência do falecido. Agora, no caso de imóveis, você considera o local em que está situado o bem. Então, pode até correr por aqui o inventário, mas você vai recolher o ITCMD para aquele estado em que está localizado o bem. Certo, senhores? Eu agradeço a oportunidade, eu peço desculpa pelos slides. Infelizmente, eu gostaria que aparecesse todas as informações aqui, não foi possível por configuração, mas eu fico à disposição para o que vocês precisarem, viu? Muito obrigado.